de Maxi Lucado, a árvore dentro da semente. A semente olhou para o mundo à sua volta. Colinas desfilavam suas verdejantes encostas ao longe. Suntuosas margaridas floresciam logo abaixo dela. Uma família de delicadas nuvens brancas flutuava pelo céu azul. O mundo parece tão grande, disse a semente para sua mãe. Estou feliz de estar bem juntinho de você. Sua mãe era um lindo e enorme carvalho. Eu estou feliz também, minha pequena semente. Nesse momento, é bom que você fique aqui comigo. Mas quando chegar a hora de ir para o mundo, você ficará bem. Eu vou ficar com medo. Mamãe Carvalho abraçou a pequena semente com seus fortes ramos e disse: Dentro de você existe um grande carvalho, sementinha. Seja apenas a árvore que Deus o criou para ser. A ideia de sair e deixar a segurança dos ramos da mãe era assustadora para a sementinha. Então, ele tentou não pensar nisso, mas lá no fundo ele sabia que estava chegando o momento. Um por um, seus irmãos e suas irmãs iam tomando seu rumo e dizendo adeus. Eles também tinham medo, mas um a um, a sua mãe os encorajava com as mesmas palavras. Dentro de você existe um grande carvalho. Seja apenas a árvore que Deus o criou para ser. Cada vez que ouvia essas palavras, Sementinha olhava para si mesmo e dizia: Um carvalho? Dentro de mim? Ele era tão pequeno que lhe custava acreditar que podia se tornar uma árvore. O momento de partir veio antes do que Sementinha queria. Começou com um chacoalhão. Era uma tarde de verão. Ele descansava, agradecido pelo frescor proporcionado pela sombra das folhas, quando, tum! A árvore balançou. Os ramos da mamãe Carvalho tremeram e Sementinha começou a balançar para frente e para trás. A caminhonete de um fazendeiro havia esbarrado, por acidente, no tronco da árvore. Sementinha já havia balançado antes, agitado pelo vento, chacoalhado pelas crianças que escalavam o carvalho. Ele sempre havia se mantido firme, mas não dessa vez. Ele bem que tentou. Pressionou o fino cabinho no galho mais forte que pôde, mas não funcionou. Agora, ele era uma semente maior, mais pesada. O cabinho havia começado a se desprender do ramo. Oh, mamãe! Está tudo bem, sementinha. Mamãe Carvalho o encorajou. Você não pode se segurar para sempre. Chegou a hora de ir. E ele caiu, rolando e rolando, suavemente escorregando pelas folhas, até que bateu em algo duro. Ele havia pousado na caçamba da caminhonete. Ela virou e começou a se distanciar. Está tudo bem, sementinha, sua mãe gritou. Dentro de você existe um grande carvalho. Apenas seja a árvore que Deus o criou para ser. Sementinha quase não ouviu as últimas palavras. O veículo já ganhava a estrada, indo para algum lugar. Ele só não sabia para onde. A caminhonete balançava muito, assim como Sementinha. Ai, ele disse, isso é muito duro. Vai melhorar, uma voz respondeu, rolando para o lado. Sementinha viu uma jovem árvore. Quem é você? Ele quis saber. Sou uma muda de laranjeira, que vai ser plantada. O que as laranjeiras fazem? Perguntou Sementinha. Agora a estrada e a viagem estavam mais suaves. Nós fazemos laranjas. Ah, murmurou Sementinha. Ele não sabia o que era uma laranja e estava quase perguntando quando a caminhonete começou a diminuir a velocidade até que parou. Uau! Exclamou a laranjeira, que era alto o suficiente para ver fora da caminhonete. Que foi? Perguntou Sementinha.
As árvores, laranjeiras por todo lugar. É uma plantação de laranjas. Muito bem, pequena laranjeira, é hora de ser plantada, disse o fazendeiro enquanto abaixava a tampa traseira e subia na caçamba da caminhonete. Sementinha rolou para o lado a tempo de evitar o enorme pé do fazendeiro. O homem pegou a pequena árvore e desapareceu por um bom tempo. Sementinha olhou para o céu que começava a ficar escuro. Ele sentia a falta de mamãe Carvalho e de seus ramos fortes. Seria a primeira noite sem ela. A tampa traseira bateu e o fazendeiro entrou mais uma vez na caçamba. Uma varrida rápida, ele disse, e vou direto para casa. Sementinha nunca tinha visto uma vassoura e quase não conseguiu ver essa antes dela jogá-lo para o alto. E ele pousou num solo macio. Estava me perguntando o que tinha acontecido com você, era a laranjeira falando. Sementinha ficou feliz por escutar uma voz conhecida. É sua nova casa? Com certeza, disse Laranjeira. E parece que é a sua nova casa também. Sementinha ainda precisava de mais uma resposta. Laranjeira, o que eu faço agora? A voz de Laranjeira estava sonolenta. Apenas se acomode, amiguinho, e descanse. Deus fará você crescer. Foi o que Sementinha fez. Ela descansou. Naquela noite, na noite seguinte, naquela semana, no mês seguinte, então, no solo macio cercado por laranjeiras, ele entrou cada vez mais fundo no solo e cochilou. Ele dormiu por um longo, longo tempo. Quando Sementinha acordou, ele não sabia onde estava. Tentou se esticar para cima e, quando conseguiu, continuou se esticando cada vez mais alto até que surgiu fora da terra, bem à luz do sol. Ora, ora, veja quem acordou, anunciou a laranjeira. Sementinha olhou para os lados e depois para cima. Olá, laranjeira, quanto tempo eu dormi? O suficiente para se tornar uma arvorezinha. Sementinha olhou para si mesmo e disse: Uau, eu mudei! Sua concha arredondada era agora um tronco fino. Você está crescendo, disse a laranjeira. Agora você é um carvalhinho. Carvalhinho se esticou todo e lembrou-se das palavras de sua mãe. Dentro de você há um grande carvalho. Talvez ela estivesse certa, pensou, e se esticou um pouco mais para o alto. Mas, mesmo se esticando ao máximo, ele era muito menor que as grandes laranjeiras. Seus ramos cresciam mais e mais verdes. Então, um dia, Laranjeira gritou para o seu amigo: Carvalhinho, veja, minha primeira laranja! As laranjeiras grandes disseram: Ela vai ter muitas outras. Eu também, anunciou o Carvalhinho. As árvores da plantação riram. Elas não queriam ferir os sentimentos de Carvalhinho, mas acabaram fazendo exatamente isso. Você nunca terá laranjas, elas disseram rindo. Carvalhinho esticou os ramos, fez toda a força que pôde, mas nenhuma laranja surgiu. Não naquele dia, nem no outro, e nem no outro. Quando o fazendeiro veio colher as frutas, Carvalhinho estava preocupado. Ele não tinha nem mesmo uma laranjinha para mostrar. Ora, ora! Olá, Carvalhinho! O fazendeiro o cumprimentou. Como você veio parar aqui? O fazendeiro se afastou e, quando retornou, trazia uma grande pá nas mãos. Conheço o lugar perfeito para você, ele disse, e tirou o jovem carvalho do chão. Adeus, amigo, disse a laranjeira. O fazendeiro não levou o carvalhinho para muito longe. Ele o transferiu da plantação para a sua enorme casa branca. O fazendeiro escolheu um lugar no quintal de frente para a plantação de laranjas e disse:
Vamos ver se aqui será um bom lugar para você. O fazendeiro cavou um buraco fundo e então acomodou o carvalhinho nele. Colocou terra em volta e pressionou bem forte ao redor das raízes. Carvalhinho gostou da sua nova casa. Pela primeira vez, ele ficou mais alto que a maioria das coisas por perto. Carvalhinho estava esticando suas raízes para dentro da terra quando ouviu: Oi, eu sou Petúnia Rosa. Quem é você? Carvalhinho olhou para a flor perto da casa. Ele começou a responder, mas Petúnia Rosa nem lhe deu tempo. Aquela perto da casa é a Rosa. Oi! Gritou Rosa. Margarida está logo ali também. Sou eu, disse uma flor branca e amarela. Olá, arvorezinha. Petúnia Rosa continuou. Somos macias, exalamos um perfume adocicado. E você? Carvalhinho não sabia como responder, só sabia que não tinha laranjas. Você dá flores? Petúnia Rosa perguntou. Carvalhinho não se lembrava de ter visto flores como rosas ou petúnias em sua mãe. Ainda assim, talvez os carvalhos dessem flores. Pode ser que sim. Talvez seja para isso que eu fui feito. Então, ele tentou. Com toda a força, Carvalhinho tentou fazer brotar flores como as suas amigas. Quando o sol ficou mais quente, as flores de suas amigas se desdobraram em arco-íris e rosas, vermelhos e amarelos. Carvalhinho, porém, ficou só mais alto. Quanto mais os dias passavam, mais suas raízes iam se aprofundando. Todos os dias, Carvalhinho tentava fazer que flores brotassem, mas ele nunca conseguia. Petúnia Rosa conseguia. E também Rosa. E também a Margarida. Mas Carvalhinho não. Depois de todo aquele esforço, Carvalhinho decidiu descansar. Seus ramos estavam exaustos e enfraquecidos. Suas folhas estavam até caindo. E até mesmo as suas amigas flores estavam sonolentas. Agora nós vamos descansar, Carvalhinho, as flores disseram. O céu ficou cinza, os dias se encurtaram e todo o jardim adormeceu. E enquanto dormia, Carvalhinho sonhou. Sonhou com os dias em que era apenas uma sementinha nos ramos de sua mãe. Naquele sono profundo, ele ouviu a voz de sua mãe. Dentro de você existe um grande carvalho. Seja apenas a árvore que Deus criou você para ser. Quando o sol aqueceu seus ramos, Carvalhinho acordou. Só que ele já não era mais tão pequeno. Ele podia ver mais longe. Havia crescido, ficado mais largo. Os ventos não o curvavam tanto. Seus ramos eram tão grandes quanto o seu tronco. Carvalhinho estava se tornando um grande carvalho. Muitos anos se passaram e, à medida que eles se sucediam, Carvalhinho ia ficando mais alto, mais largo e mais alto, até que todos do quintal do fazendeiro tinham que olhar para cima para falar com ele. Agora, Laranjeira e as flores o chamavam de Grande Carvalho. Ele espalhou seus enormes ramos e olhou em volta. Laranjeira também estava alta, mas não tanto como o Grande Carvalho. Ele era o mais alto, ele era o mais largo, mas ainda se perguntava o que deveria fazer. Ele não dava laranjas, também não dava flores. Ele só crescia e não sabia o motivo. Grande Carvalho estava acordando de um longo cochilo de inverno e suas folhas ainda eram pequenos brotos, quando um jovem fazendeiro trouxe 2 cordas e as amarrou em seus galhos mais fortes. Bem perto, uma garotinha observava. Rosa não aguentou a curiosidade. Para que serve isso, Grande Carvalho? Não sei, Grande Carvalho respondeu, mas ele logo descobriu. Posso, papai? Posso balançar? Pode ir, encorajou o homem, e a garotinha de olhos azuis cintilantes e cabelos da cor das flores de margarida sentou no balanço. O Grande Carvalho sentiu o puxão,
mas muito de leve. Ele era forte e a garotinha era pequena. Com a ajuda de seu pai, ela balançou para frente. Não muito, mas foi um pouquinho mais longe no dia seguinte e mais longe ainda no outro. Quando chegaram os dias bem quentes e as flores estavam totalmente desabrochadas, Garotinha já podia balançar sozinha, impulsionada pelos próprios pés, e ia cada vez mais alto, até conseguir ver o teto de casa. E então voltava até o ponto em que, olhando para frente, enxergava o chão. Grande Carvalho amava o som da gargalhada de Garotinha, suas pisadas correndo em volta dele, seus gritinhos de alegria enquanto balançava cada vez mais alto no céu. Sim, Grande Carvalho amava a Garotinha. Quando ela balançava, ele se sentia firme. Quando o pai de Garotinha construiu uma casa nos galhos de Grande Carvalho, ele ficou feliz por abrigá-la. Quando Garotinha se esparramava na grama para observar as nuvens flutuando, Grande Carvalho providenciava a sombra. Ela brincava em seus galhos, subia em seu tronco, descansava em sua sombra e juntos eles cresciam. A cada ano ambos ficavam mais altos, a cada ano ambos ficavam mais fortes. E quando o céu cinzento trazia os dias frios, Grande Carvalho dormia. O balanço ficava em silêncio e a casa da árvore permanecia vazia. Quando o céu azul trazia dias quentes, eles riam e brincavam. Garotinha falava e ele escutava. E, finalmente, Grande Carvalho soube que tinha se tornado a árvore que Deus o fez para ser. Um dia, Garotinha foi até o Grande Carvalho com um garotinho, apesar de nenhum dos dois ser tão pequenininho assim. Eles se sentaram nos galhos e conversaram. Grande Carvalho acolheu os dois e não ligou quando eles gravaram o próprio nome no tronco. Garotinha empurrava o balanço, Garotinha ria e Grande Carvalho protegia-os da chuva repentina. Com o passar do tempo, Garotinha já não se balançava tanto. Quando subia para a casa na árvore, ela ficava mais tempo sentada e brincava menos. Garotinha agora estava se tornando uma garota. Garota estava da altura do galho mais baixo de Grande Carvalho. Um dia, Rosa disse a Grande Carvalho: "Ela está crescendo, Grande Carvalho. Logo vai embora." Grande Carvalho não disse uma palavra, mas compreendeu. Garota passou muitos dias de céu azul sentada no chão, encostada no tronco de Grande Carvalho, olhando as nuvens passarem. Grande Carvalho sabia que a garota guardava uma grande questão na mente, pois ela dizia coisas como: "Eu não sei o que devo fazer", e "é difícil ir embora", e ainda "como posso saber quem sou?" Grande Carvalho queria falar com a garota. Ele sabia exatamente o que dizer. Ele diria: "Dentro de você é uma grande garota. Seja apenas a pessoa que Deus a criou para ser." Laranjeiras dão laranjas, ele diria. Flores geram flores. E carvalhos? Carvalhos crescem altos e fortes o bastante para que se balance neles e se tornem grandes o suficiente para acolher garotinhas até que elas se tornem garotas. Ele queria, mas não podia dizer com palavras. Um dia, Garota estava muito triste. A garotinha que costumava rir junto ao Grande Carvalho apenas se sentou com lágrimas descendo pelo rosto. "É difícil ir embora", disse ela. Grande Carvalho estava ouvindo e teve uma ideia. Ele olhou para uma pequena semente em seus galhos. "Tenho uma tarefa especial para você", disse ele. Quando o vento sacudiu outra vez seus ramos, Grande Carvalho deixou que aquele galho balançasse mais que os outros. A pequena semente soltou-se e pousou no colo de Garota. Garota pegou a sementinha e ia arremessá-la longe, mas se deteve. Segurou a pequena semente na mão, fixou o olhar nela, então se virou e olhou para cima, para Grande Carvalho. "Você já foi assim pequeno?" ela perguntou,
e respondeu imediatamente à própria pergunta. É claro que foi. Você se tornou um grande carvalho a partir de uma pequena semente. Tudo o que você fez foi se tornar aquilo que Deus o criou para ser. Ela olhou novamente para a semente e se voltou mais uma vez para a árvore. Seus olhos brilharam. Você acha que é isso que Deus quer que eu faça? Grande Carvalho quis gritar sim, mas não foi necessário. A garota se levantou e declarou: é claro que é isso que ele quer. Agora é tempo de ir em frente e me tornar a pessoa que Deus me criou para ser. A garota sorriu, colocou a semente no bolso e começou a caminhar. Mas depois de alguns passos, ela parou e se virou. Ela olhou para o balanço, para a casa na árvore, olhou para o grande carvalho e então caminhou de volta para ele e colocou uma das mãos em seu tronco. Sem pronunciar uma palavra, ela disse adeus. Sem pronunciar uma palavra, Grande Carvalho disse o mesmo.